Oba, oba, oba. Vamos relaxar só um pouquinho aqui, ó. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Né? Vice, você viu aí que muita coisa aí que a gente viu nessa aula de hoje. Nós vamos fazer uma revisão de conteúdos que vai deixar você assim afiado para responder qualquer coisa sobre esse período da arte aí, né? Vamos lá, gente? Vamos lá para o nosso... Deixa eu colocar aqui meu violão aqui logo a viola, né? Por isso que eu estou aqui travando aqui a viola. Vou colocar ela aqui na estante dela para a gente começar aqui com a nossa revisão da arte no período medieval. Período dominado pela igreja. Começamos logo com a arte romana. Seria uma imitação da arte grega? Estudando aí, a gente vai vendo que a arte romana ela não exatamente imitava a arte grega. Ela fazia mais ou menos uma espécie de antropofagia, como tiveram essa mesma ideia os nossos brasileiros, né? De pegar a arte e absorver dela o que havia de melhor. Tá? Então, a estética grega, a forma, né, os formatos gregos, eles foram fundamentais para inspirar os romanos. Mas eles imprimiram características próprias, né? Nas pinturas, nas esculturas, dos mosaicos. Então, as pinturas que eram feitas em murais e eram inspiradas nos mitos gregos, nas mitologias, nos deuses gregos. As esculturas também, né? Só que com toques naturalistas e com rostos e trajes também, né? Naturalista quer dizer assim, uma tentativa de cópia, de imitar a realidade, aquilo que estava vendo realmente, com os traços do rosto e tudo mais. Mas eles já colocavam mais roupas. Os gregos queriam mostrar que sabiam esculpir, fazer os músculos, mostrar conhecimentos de anatomia que eles tinham, mas os romanos eram diferentes, tá? Queriam mostrar mais a personalidade, né? Bustos e rostos de pessoas, né? Para mostrar que aquela pessoa ali era necessário ter respeito com ela, etc, etc, etc. E aí também aparece a técnica do mosaico, que é usado para fins decorativos. Os caras queriam embelezar uma parede, embelezar um jardim, e aí certos lugares eles colocavam lá um mosaico lá e ficava bonito também, tá? Olha aqui, ó, dentro dessa galeria aqui, ó, tá vendo? Aqui, utilizando a técnica do mosaico, olha que beleza, que coisa impressionante. E aqui, a escultura grega. Tá bom? Então, a arte medieval é considerada uma arte didática. O que é didática? Didática tem a ver com ensinar, né? Com a coisa do professor que ensina, que mostra ali desse jeito assim que a gente tem do professor, né? Didaticamente. O ensinamento era sobre a vida de Cristo, né? Os valores religiosos. Então, no início da Idade Média, é caracterizado pela queda do Império Romano. Que quando o Império Romano, né, perseguidor dos cristãos, quando eles caem, então começa a modificar o cenário, o ambiente, né? Começa a ter uma liberdade cristã maior. Então, sofreu influência dos gregos, romanos, persas e árabes, a Idade Média.
a soberania da igreja interfere, aí agora vem outra realidade, né? Interfere nas artes, na arquitetura, na política, na cultura, na filosofia, até nas guerras. Existiam guerras santas. Por isso que fala que a igreja interferia até nas guerras. Então, Giotto, que é um dos principais artistas da arte medieval, ele fez esse quadro aí, que se chama A Lamentação, onde tem uma cena da vida de Cristo. E agora nós vamos direto para outro estilo de arte cristã, que é o bizantino. Então, o bizantino já era outro tipo de controle, tá? Era rigidamente controlado pelo clero. O clero é o corpo, o grupo dominante da igreja, e estabelecia padrões de representação para Cristo, Maria e os apóstolos. E isso aí, essas regras prevaleceram entre os séculos 5 e 15, quer dizer, foram 10 séculos de cabresto, né? O estilo bizantino tirava a liberdade do artista, que tinha que seguir o padrão. Então, a posição do corpo, as proporções, as cores usadas, e isso tudo com o objetivo de ensinar a religião ao observador. Ok? Então, aqui a gente chega ao final da nossa revisão. Rapidinho a gente está voltando aí com as nossas atividades. Ok? Vamos lá. Rapidão. Opa! Então, não fica com o coração apertado, não fica aí muito apreensivo, porque agora a gente vai começar com a nossa revisão de conteúdos, ok? Segue lá na tela para a gente começar. Olha aí, não fica com o coração piscando aí, pulsando, né? Que a gente vai ser aqui bem suave, bem tranquilo. Vamos logo direto aqui na questão de número 1, onde a arte romana e medieval conecta-se com a religião, pois reverenciam, né, as esculturas que representavam deuses. No que se refere à arte romana e medieval, está correto o que se afirma em: o culto aos deuses levou à construção de templos. A soberania da igreja interfere nas artes, na arquitetura, na política, cultura, filosofia e guerras. As obras faziam referência apenas na vida social e os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois era a forma didática de evangelizar. Então, nós vamos ver que alternativas aí estão corretas e o que tem aí de totalmente absurdo, né? Então, vamos voltar ali para a gente dar uma olhada por que o 3 não está correto. Então, quando fala que as obras faziam referência apenas na vida social, não mesmo, né? Tinha uma referência à parte religiosa. E aí vamos seguir para a gente ver a questão de número 2. Assinale aí a alternativa que corresponde à arte romana. Então, foca nisso aqui. A arte romana mais expressiva e de maior significação histórica é a pintura. Será que a arte romana somente se destacou através da pintura? Aí aqui, ó, a arte romana foi influenciada pela arte das culturas dominadas pelo Império. Na arte romana podemos observar uma grande produção de mosaicos. A arquitetura romana é monumental e suntuosa. Então vamos ver que grupo aí, o que está totalmente fora. Analisando aí, estudando direitinho, a gente chega na alternativa, na letra D, que diz o seguinte, que o 1 é o que está fora. Vamos ver por quê. A arte romana mais expressiva e de maior significação histórica
é a pintura. Não é só a pintura, tá? Então isso aí a gente sabe porque tem escultura, tem outras formas de arte. Não é isso? Então, seguindo aqui, nós temos a questão de número 3. Na questão de número 3, a gente vê o seguinte. Os romanos se inspiraram por várias vezes na arquitetura etrusca e grega para desenvolver seus projetos. Então, a influência desses povos aí, né? Também possuíam avançadas técnicas de arquitetura. Qual monumento, então, arquitetônico, as festas e jogos duraram 100 dias e no qual morreram 9.000 animais e 2.000 gladiadores. Qual foi esse monumento aí? Então a gente tem aqui Templo de Zeus, Coliseus, Partenon, Jardim de Versalhes, Templo de Atenas. Essa tá fácil, né? Que a gente viu ali, estudando, a gente viu que morreram 9.000 animais, gladiadores, e as festas duravam 100 dias. Onde era? Coliseu. Né? E ainda tem suas paredes, boa parte de suas paredes ainda estão lá erguidas e preservadas pelos italianos. Ok? Na questão de número 4, você vê o seguinte, são elementos importantes da arte medieval. Opa, agora muda. A arte na Idade Média foi influenciada pela religião, pois as pinturas, esculturas e livros eram marcados pela temática religiosa. E os vitrais? Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois eram a forma didática de evangelizar. E a arte nas igrejas buscava dar a sensação de estar entrando no céu. A soberania da igreja não interferiu nas artes, apenas a política, cultura, filosofia e guerras. Então a gente já está mais ou menos aí calejado aí com esse tipo de questionamento, já sabemos mais ou menos o que está fora. Nessa primeira leitura a gente já está aqui sabendo. Vamos ver aqui, ó, vamos só conferir. Olha aí, tá vendo? Apenas uma está fora e é a 4, né, que diz que a soberania da igreja não interferiu nas artes, interferiu com força de sapato de ferro mesmo, né? Com tudo, em tudo, na política, na cultura, na filosofia e até nas guerras, porque existiram as guerras santas, os Illuminatis, as organizações. Ok? Então vamos seguindo aqui. Oba, 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 oba! Uma questão do Enem que a gente vai, né, se adiantando aí para o futuro. Questão de número 5. Vamos ler aí com todo cuidado aí. O Império Bizantino. Opa, arte bizantina. Tranquilo. O Império Bizantino alcançou seu apogeu político e cultural durante o governo do imperador Justiniano, grande cara, né? O imperador Justiniano queria ser confundido, que as pessoas achassem que ele era uma espécie de encarnação de Jesus, coisas assim. Então ele reinou durante 527, ele reinou de 527 a 565, 40 e poucos anos, não é isso? É por aí, faz as contas aí. Manteve-se a unidade do Império até 1453, quando os turcos tomaram sua capital, Constantinopla. Né? Então o pessoal da Turquia mandou ver lá. No que se refere à arte bizantina, marque a alternativa correta. Então, vamos ver aqui, vamos ler com cuidado. A arte bizantina tinha o objetivo de expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador. Viu aí? Eu não falei? Eu falei.
Falei, o imperador queria ser o próprio Deus. A lei da frontalidade, uma vez que a postura rígida da personagem leva ao respeito e à veneração. O que é isso? O que a lei da frontalidade está fazendo aí, gente? Você deve estar pensando isso, né? Tudo que podia ser representado na arte era rigoroso e previamente determinado pelo artista. Estamos falando do Império Bizantino. A representação de oficiais sugeria tratar-se de personagens sagrados, como Cristo, Maria e os apóstolos. Então a gente já tem algumas alternativas, algumas coisas que já chocaram, né? Vocês já sabem. A gente tem que matar logo a ele, logo no início. Então, vamos ver por que o 3 está correto, afirmativa 3. Determinado pelo artista, tudo que podia ser representado na arte era rigorosa e previamente determinado pelo artista. Não era o artista que dava as cartas, não. Muito pelo contrário. Ok? Então, quando a gente vai lendo, a gente já sente a nota falsa. Não é verdade? E aqui, nós vamos chegar na nossa questão discursiva, né? A questão em que você vai dar a sua opinião e que você vai construir a sua resposta com cuidado de fazer uma introdução, um desenvolvimento e um fechamento, né? Olha só, a arte medieval, isso aqui é uma contextualização que vai facilitar a você organizar suas ideias, tá? A arte medieval desempenhou um papel fundamental na sociedade da época, especialmente em relação à influência da igreja. Explique como a arte era utilizada para transmitir ensinamentos religiosos e reforçar o poder da igreja na Idade Média. Vou fazer aqui um comentário aqui com vocês. Olha só, gente, o poder da igreja, a igreja passou a dominar e a impor não só os valores, como os comportamentos, tá? Apesar de tudo isso aí, existiram aí os trovadores, né, que a gente destacou, que a gente mostrou que o trovadorismo, não com aquela mesma forma, né, ele foi se adaptando e sobrevive até hoje, né, com grandes cantores, com grandes compositores, e até o baile hoje, até a festa que você tem hoje com a música mais dançante, mais dominada, também é um derivativo, é uma derivação daquele tipo de arte daquele tempo. Mas a canção romântica ainda persiste hoje e ainda toca o coração das pessoas, tá? Então, voltando lá, eu vou mostrar para vocês um tipo de resposta que é possível você usar. Obviamente, você não vai responder dessa mesma maneira. Deixa eu mostrar logo aqui. Não é? Você não vai responder com toda essa organização, com toda essa quantidade de detalhes, mas eu estou mostrando aqui que você pode tocar nesses pontos em sua resposta. Então, vamos ler. Durante a Idade Média, a arte esteve fortemente ligada à igreja, à religião, sendo um dos principais instrumentos para difundir o cristianismo. Como grande parte da população era analfabeta, as pinturas, esculturas e vitrais presentes nas igrejas serviam como uma forma didática de evangelização. Como assim? Representando cenas bíblicas e figuras sagradas como Cristo, Maria e os apóstolos. A influência da igreja também se estende ao controle sobre os temas e estilos artísticos. Viu aí? Era tudo controlado. O artista não tinha liberdade. Ok? Então, aqui agora, a gente
Vamos lá de novo, porque eu quero mostrar o material complementar. Isso. Tem um link aí para você assistir, se aprofundar na arte medieval, ok? Então, agora sim, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham, assim, se deliciado aí, que vocês tenham acertado tudo aí nos questionamentos das nossas atividades. E ficamos por aqui, então. Até a próxima aula. Valeu, tchau!